Amigos, estamos aqui de novo, é um prazer imenso para mim, para falar hoje sobre a fase anal na formação da personalidade da criança. No nosso encontro anterior, nós conversamos sobre a primeira fase do desenvolvimento, que foi a fase oral. Hoje nós vamos enfocar a fase anal, que vai de 1 ano e meio a 3 anos aproximadamente. Eu sou o professor Roberto Anderson, pesquisador, educador e psicanalista. A minha área de pesquisa é a neuropsicoeducação. Tenho 3 livros publicados e eles podem ser adquiridos se você acessar o nosso portal www.iup.org.br ou acessar o nosso blog robertoanderson.blogspot.com e clicar na minha fotografia com os 3 livros, ok? Vamos à fase anal. Mas lembrem que na conversa sobre a fase oral, eu comentei que há estudos de economia mostrando que cada dólar investido na educação representa um retorno de $7 na vida dessa criança quando for um adulto mais tarde. Isso é super importante. E a fase anal é quando os pais mais erram. Meu esforço com essa nossa conversa é que vocês pelo menos não errem, tá? E não é difícil, como vocês vão ver a partir de agora. Freud chamou essa fase de fase anal. Essa é a fase em que a criança começa a aprender a pensar. Enfim, essa fase não tem mais aquele problema da chupeta que nós vimos na fase oral. Mas em compensação, como ela sente necessidade de mexer sempre com as mãos para agarrar coisas que se amoldem, se transformem ao seu toque, se modelem ao seu comando, ela faz isso com argila, com massa de modelar, com barro, lama, e se nada disso tiver à sua disposição, prestem bem atenção, ela pode fazer isso com as próprias fezes. A própria criança mostra que mudou de fase, mas nem sempre de uma forma tranquila, já que o mais comum é dando um verdadeiro susto nos pais ao levar as fezes à boca. Tá? E é nesse momento que são cometidos todos os maiores erros de quem está junto à criança. Imagina. E mais grave ainda, esses erros terão consequências terríveis para toda a vida dessa criança que está sendo formada. Os erros dos adultos ocorrem de diversas formas. Tá? Uma delas é aquele tradicional "que fedor". Outra forma é dando um tapa na mão da criança quando ela pega nas fezes. Também existe aquele cérebro, vamos limpar toda essa sujeira, e assim por diante. Ou seja, os adultos sempre deixam claro para a criança que o que ela fez não foi uma boa coisa. Ora, veja só, a mente dessa criança analisa isso e conclui que se o que eu estou fazendo é errado, é feio, é sujo, é fedorento, eu devo parar de fazer. E, lógico, né, já dá para imaginar, surge inicialmente o quê? Prisão de ventre. Agora são os pais que, desesperados, correm com a criança para o médico, exigindo que ele conserte o mal que foi provocado por eles mesmos. E aí começa supositório de glicerina, laxante infantil, tudo inadequado para essa tenra idade e que poderia ter sido evitado com o simples entendimento dessa fase. É claro que nenhum pai quer ver seu filho comendo as fezes. Mas um pouco de criatividade soluciona totalmente esses instintos necessários ao desenvolvimento do seu sistema digestivo, sem que seja necessário proibir a criança de se sujar. Uma das soluções é a massa de modelar, da cor das fezes, por exemplo, para que a criança possa manipulá-la em substituição. A criança substitui com a maior naturalidade. Outro substituto perfeitamente à altura é a argila. Uma caixa de argila para que a criança possa brincar lá, se lambuzar toda, é um excelente artifício. Mas temos que entender que ela precisa se lambuzar, se sujar, se divertir. Mais tarde, dá-se um banho. Ora, o importante é ser feliz. Por que será que a criança gosta tanto de brincar com as fezes? É mais uma maravilhosa programação mental. Seu sistema digestivo está em franco desenvolvimento, tá? E ela já tem algum domínio dos seus movimentos musculares e tal, achando interessante o autocontrole do ato de defecar. É um momento de raro prazer, aquele da produção das fezes. Por isso elas são tão importantes e exercem sobre a criança uma grande atração. Porém, se no momento desse namoro entre a criança e suas fezes
aparece um adulto estragando o prazer, a criança não entende nada. E aparece o quê? Um forte sentimento de dúvida para substituir o necessário sentimento de autonomia que ela deveria ter. É nessa fase que a criança vai direcionar toda a sua energia para experiências exploratórias. Ela precisa desenvolver o seu senso de autonomia. E como ela vai perceber que não pode usar a sua energia exploratória de forma totalmente livre, mas que existem regras sociais para serem respeitadas e que devem fazer parte de seu raciocínio, ela começa a construir sua autonomia entendendo os limites. O aprendizado social começa aí. Surge um entendimento relacionado ao que os adultos e as outras crianças esperam dela. Surgem os conceitos de limitações, de obrigações, de direitos, e aparece a sua capacidade de realizar certos julgamentos. Os adultos atrapalham muito, tá? Como podemos observar, mas também podem ajudar de vez em quando. O problema é que não existe uma escola para ensinar pais a serem pais. Pelo menos eu não conheço nenhuma aqui. Eu soube que existia na Alemanha ou na Suíça há algum tempo atrás, não sei se ainda existe. Bom, mas dentro das nossas possibilidades e limitações, eu tenho tentado fazer exatamente isso em todas as oportunidades em que eu me reúno com pais e professores de diversas escolas. Depois que eu li em um trabalho de psiquiatria, um trabalho de doutorado, tá? A recomendação de treinamento parental como elemento redutor de sintomas patológicos, poxa, lógico que eu passei a recomendar às escolas uma total mudança nas reuniões de pais e mestres, como eu já relatei até no nosso artigo sobre escola. Tá? Minha ideia é o quê? Enfatizar nessas reuniões o treinamento parental, convivência de valores humanos, debate sobre relacionamento familiar e tudo mais. Afinal, para que serve falar mal de seus filhos se esses são um reflexo de uma educação equivocada em casa? Melhor então é fazer o treinamento dos pais. Os filhos melhorarão naturalmente na medida em que os pais melhorarem o entendimento da criança, o entendimento das necessidades de cada fase e melhorar o relacionamento familiar. Mas agora vem a parte boa para os profissionais de fonoaudiologia. Lembrem que eu falei no nosso encontro sobre a fase oral, que fonoaudiólogos detestam quando eu digo que tem que dar a chupeta caso a criança não se satisfaça mamando no peito. Agora os fonoaudiólogos fiquem satisfeitos comigo. Por quê? Nessa fase é que podemos, sem medo nenhum, afastar a criança da chupeta. Caso ela esteja fazendo uso da chupeta ainda, tá? Mesmo que isso provoque choro, manha, gritaria, espernear, etc., a necessidade vital de satisfazer a boca não é mais essa. Não existe mais essa necessidade de sugar. Logo, qualquer imposição de limite no que diz respeito à chupeta, perfeitamente aceitável. E não vai provocar neurose nenhuma. Mais do que isso, eu insisto que nessa fase devemos afastar a chupeta da criança. O que antes era uma necessidade, agora passa a ser um grande erro. Por quê? Porque a partir do início dessa fase, ela abandona o instinto de satisfação oral e desloca para o ânus. Esse deslocamento vai facilitar, no momento certo, a formação correta de todo o processo digestivo. Essa fase coincide com o início da mudança alimentar, que faz com que o sistema digestivo, o digestório, como querem os filólogos, e o intestino comecem a ser mais exigidos. Não existe mais a necessidade do prazer oral. E por isso mesmo não existe mais a necessidade da chupeta. Então, se a fase anterior era da chupeta, do mordedor, da presença afetiva, do exercício limite, nessa fase a chupeta deve ser eliminada. O mordedor nem tanto, a presença afetiva continua muito necessária, contudo, já se deve dar mais liberdade, mas com controle. Os limites continuam sendo uma necessidade por toda a vida. Mas o mais importante é entender que existe o prazer de defecar e que esse prazer constitui a base do correto desenvolvimento psicoemocional cognitivo. Ok? Qualquer questionamento, mandem para mim, por favor, escrevam perguntas, comentários, sugestões, etc. Mandem para o meu e-mail, robertoanderson@gmail.com, ou mandem também para o WhatsApp, que é 719-9913-5956.
Eu vou responder as próximas perguntas que estão chegando aí no próximo encontro nosso, tá? É um grande prazer estar de volta aqui conversando com vocês. Espero estar brevemente de volta aqui. E um forte abraço, até o nosso próximo encontro.